Hoje, ao longo do programa, você vai ver a situação das escolas depois do anúncio do governo de que as escolas gradativamente vão voltar a funcionar. Você vai acompanhar que, neste momento, há evidências para que o governo tome essa decisão, porque os números em Pernambuco permanecem em queda. Nós vamos falar sobre essas evidências. Mas, e sempre tem um mais, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação questiona. Você vai acompanhar comigo que, apesar de ser bastante aguardada por pais, professores e também donos dos colégios, principalmente as escolas particulares, esse primeiro retorno só vai acontecer no ensino médio. Nós vamos iniciar esse processo de retomada com os nossos estudantes mais velhos, né? Com os adolescentes que já estão entrando na juventude, os adolescentes que estão acima de 15 anos de idade, que são os adolescentes do ensino médio. Então, esse início do processo de retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares vai envolver os estudantes do ensino médio. Ele vai ocorrer a partir do dia 6 de outubro, envolvendo apenas as turmas do terceiro ano do ensino médio. Na semana seguinte, no dia 13 de outubro, nós avançaríamos para uma etapa 2 com os estudantes do segundo ano do ensino médio. A partir do dia 20 de outubro, avançaríamos os estudantes do primeiro ano do ensino médio. É sempre importante destacar que essa retomada vai se dar de forma opcional por parte dos estudantes, cabendo a cada família. Ensino fundamental e a educação infantil, esse processo de decisão vai ser tomado ao longo das próximas semanas e o Gabinete de Enfrentamento à Covid, estará monitorando de forma permanente os indicadores do Estado como um todo para a tomada das decisões sobre as outras etapas de ensino, mas também sobre os números que envolvem a etapa do ensino médio, que nós estaremos aí iniciando esse processo de retomada. O secretário de Educação, Fred Amâncio, detalhou protocolos que vão ter que ser seguidos pelas instituições. Nosso plano foi dividido em 3 grandes eixos. O protocolo setorial da educação, que são um protocolo com as medidas sanitárias que devem ser adotadas. Quais são as principais medidas? Esse protocolo prevê mais de 60 medidas que têm que ser adotadas em todas as escolas para permitir esse processo. A importância do distanciamento mínimo no nosso caso, do nosso protocolo, estabelecido de 1,5 metro, o que vai implicar numa redução da quantidade de estudantes em sala de aula, uso obrigatório de máscaras para todos que estão na escola, lavagem frequente das mãos e uso do álcool gel, 70%, organização de grupos fixos de estudantes, escalonamento de horários, tanto de entrada como saída, como de intervalos das turmas para reduzir aglomerações nas escolas, medição de temperatura, monitoramento de casos suspeitos e testagem, inclusive dos contactantes. Neste início do processo de retomada, a volta vai ser opcional, ou seja, os pais vão decidir sobre o retorno ou não do estudante, e a orientação tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas é que continue sendo ofertado o ensino remoto. Estudantes, professores e trabalhadores da escola que estejam em fatores de risco, eles não devem retornar nesse momento, tá? Exceto se já tenham sido infectados anteriormente. A baixa dos casos no estado de Pernambuco. Vamos dar uma olhadinha. O que a gente vê é que a doença chegou em Pernambuco com seu registro no mês de março, fez uma grande trajetória de crescimento no mês de abril, com 7.300 casos de Covid grave, e chegou ao seu patamar maior durante o mês de maio. A partir daí, no mês de junho, a gente começa a ver uma redução desses números, no mês de junho, julho e agosto, ou seja, 3 meses seguidos fechados de redução, e mais uma vez nesse mês de setembro. Aqui, se a gente for olhar esse gráfico, a semana 38, ele volta a patamares anteriores à semana 15, ou seja, nós voltamos a uma situação anterior ao grande crescimento aqui do nosso estado. Quando a gente olha esse número também de óbitos, a gente vê 4 meses seguidos de redução também na quantidade de óbitos por Covid no nosso estado. E o terceiro indicador que a gente utiliza é a demanda sobre o sistema de saúde. Esse número que está registrado aqui é a quantidade de pessoas que pediram, solicitaram ou foram demandadas uma UTI no nosso estado. E esse número também é declinante. A última informação importante também é a gente olhar isso no estado como um todo. A gente tem no recorte do estado 4 grandes macros. E a gente vê o mesmo desenho
de um momento onde a curva começa a crescer, chega ao seu ápice, fica no platô de alta e começa a cair, que mostra que o estado todo está nesse patamar de redução de casos. O mesmo desenho aqui de óbitos, né? E o mesmo desenho de demanda de UTI. No mês de maio, quando questionamos sobre o pico, naquele momento, as autoridades do estado negaram. Mas está aí, né? Passado o tempo, aí todas as autoridades estão admitindo que o nosso pico foi maio. E a partir de maio, o declínio. E ainda nesse assunto, está comigo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco, o José Ricardo Diniz. José Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Não começou tudo de uma vez, Zé Ricardo, mas já começou alguma coisa, né? Como é que você vê este momento? Bom, a gente, obviamente, que já esperava. Eu acho até que esse começo do ensino médio ele já foi um pouco tardio, não é? Porque nós vamos para 6 de outubro com o terceiro ano do ensino médio, dia 13 o segundo ano e dia 20 de outubro o primeiro ano do ensino médio. O problema, Cardinô, é que com esse retorno escalonado, nós teremos apenas 15% possíveis de toda a educação básica do estado de Pernambuco. São 2.300.000, pouquinho mais, dos quais apenas 330 mil são do ensino médio. Conclusão, o cronograma está já anunciado apenas para 15% dos estudantes da educação básica em Pernambuco. Ora, 85%, a imensa maioria, não é, que temos no ensino fundamental 1 e 2, não é, anos iniciais e anos finais, que esse é o grande contingente, e a educação infantil sem data, propriamente. Imaginando que nós temos aí um componente política eleitoral complicado, que é a eleição municipal, não é? Pegando novembro, aí a segunda quinzena de novembro, pegando todo novembro. Então, como é que fica esse retorno, já que as condições técnicas, científicas são boas para esse retorno, isso ficou demonstrado. Os exemplos que nós temos de outros países, de tantos outros países, que não chegaram a 100 dias sem o retorno às atividades presenciais. Nós vamos completar aí os 200 dias de não retorno ao presencial e, consequentemente, nos colocamos assim como uma exceção dentro do quadro do mundo inteiro. Inclusive, isso foi apresentado pelo próprio secretário ontem na sua coletiva. Exato. Inclusive, Zé Ricardo, eu queria até fazer uma pausinha para que tanto você como as pessoas que estão assistindo pudessem ver o que diz o secretário sobre essa situação neste momento aqui em Pernambuco e no mundo. Vamos acompanhar o que ele disse? Nós temos 192 países em todo o mundo que tenham determinado o fechamento das suas escolas em todo o seu território nacional. Em alguns locais, as escolas nunca foram fechadas, né? Hoje o quadro mudou bastante. O que a gente observa já nesse mês de setembro, inclusive nos países do hemisfério norte, com a retomada das aulas em praticamente todos os países do hemisfério norte. Então, quando a gente olha aqui, né, a análise de vários outros países do mundo, né, o que a gente observa é que a maior parte dos países tiveram um tempo, né, de fechamento bem inferior ao Brasil. A Alemanha com 68 dias, Portugal 67 dias, até o nosso vizinho Uruguai, né, ficou apenas 93 dias. Nós estamos hoje completando 188 dias de interrupção das aulas presenciais nas nossas escolas e é claro que isso traz graves prejuízos em diversos contextos. No nosso caso aqui em Pernambuco, o entendimento é que nós deveríamos avançar quando atingíssemos pelo menos o patamar dessa transição para a etapa 8 do nosso plano, onde a gente já tem boa parte das atividades econômicas já retomadas e boa parte, né, dos adultos e até eu diria de muitos jovens já circulando. E nós, Zé Ricardo, o sindicato acredita que voltemos essas outras séries
né? Porque só 15% estão abrindo agora. É bom que a população saiba. É 15% que tem data marcada. Essas outras séries, o sindicato acredita que só depois da eleição, porque são séries que contemplam governos municipais. Pois é, nós entendemos que se houvesse o intuito, a intenção, não é, clara de dar continuidade ao cronograma, já haveria uma definição. Claro que já haveria uma definição. Então, não, nós vamos até 20 de outubro. Nesse ínterim, nós temos o maior contingente, 85%, como você falou aí, cerca de 2 milhões de estudantes que continuam apenas no remoto, não é? Sem a possibilidade de exercer o direito da família, a família que vai exercer esse direito, de ir para o modelo presencial. Então, eu acho muito difícil, cara. Nós continuamos trabalhando no remoto. A escola particular em Pernambuco vai cumprir a carga horária estabelecida legalmente para o fundamental e para o médio, das 800 horas anuais. A mitigação que houve com a educação infantil também vamos exercer, só que a maior parte, grande parte, cerca de 70% das escolas privadas em Pernambuco, elas trabalham com o infantil e o fundamental até o 5º ano, os anos iniciais. Então, isso evidencia com a destruição do segmento, ela está em curso, evidente. A contaminação do momento eleitoral também contribui para isso. Por quê? Porque desse contingente de 2 milhões e 300 mil, cerca de 1 milhão e 150, metade praticamente, são de escolas municipais. E então, aí o quadro está evidente. Já jogaram a toalha com relação ao ano letivo de 2020, colocando já a ideia de ciclo, vivenciar 2 anos em um só, em 2021, mas a escola particular não aceita, não concorda e não agirá assim. Nós vamos vencer o ano letivo de 2020 até 15 de janeiro, iniciaremos o ano letivo de 2021 em fevereiro, no começo, na primeira semana de fevereiro e, obviamente, com retomadas do ano letivo de 2020, mas não vamos trabalhar no esquema do ciclo, considerando 2 anos letivos, como o próprio secretário ontem já falou, não é? E está trazendo isso à tona. A escola particular caminhará numa outra direção. Bom, secretário, presidente, só rapidinho, só para a gente colocar o que eu vou trazer adiante com outras reportagens. O senhor teme protesto de professor, de trabalhador de educação, ou o pessoal particular não vai entrar nessa? Olha, eu não posso afiançar nada disso. Nós vivemos dentro de um Estado republicano, né, um Estado de direito, então nós não podemos prever nada disso. Na verdade, nós estamos mantendo o nosso compromisso com os profissionais, os docentes, os nossos colaboradores. Temos, para vocês terem uma ideia, nós temos 13º, 50% do 13º a pagar a 15 de outubro, propriamente. Então, são compromissos pesados que nós estamos mantendo. Os tributos, eles não foram eliminados, quando muito adiados, mas os compromissos permanecem, e é por isso que a escola privada, no Brasil inteiro, está nessa luta para que os pais exerçam seu direito de manter os seus filhos no remoto ou enviar seus filhos para o ambiente físico da escola. Continuaremos nessa luta. Claramente a gente vê todo o manejo de um calendário para a gente não bater com novembro, claramente com a questão das eleições municipais. Mas o prejuízo na educação é evidente. Isso evidencia no nosso entendimento que, ao contrário do que se diz, a educação não é prioridade no estado de Pernambuco. Bom, presidente, muito obrigado aí pelas informações, viu? Boa tarde. Boa tarde, meu caro. Boa tarde a todos. A abertura das escolas para os alunos do ensino médio fez com que os estabelecimentos de ensino reforçassem medidas de segurança. E a gente vai saber
Até para você que está aí em casa e está comentando pela hashtag Por Dentro com Cardinô, né, se você vai mandar seu filho, se não vai, porque isso aí é uma garantia do pai, da mãe, a não ser que seu filho tenha mais de 18 anos. Né, porque aí ele já decide, ele já é maior de idade. Esse colégio que você está acompanhando, Suelen Braga, é Olinda, não é isso? Isso, Cardinô. Fica aqui no bairro de Casa Caiada e, segundo a direção da escola, desde maio que o colégio já vem se preparando. A gente conversa agora com Arnaldo Mendonça, que é o diretor pedagógico do colégio, que vai trazer os detalhes para a gente, trazer segurança para o pai que está em casa, para o estudante também, porque dia 6 de outubro deve voltar esses alunos. Vocês acreditam que vai voltar uma totalidade, Arnaldo, ou ainda os pais e os alunos ainda estão com medo? Boa tarde. Boa tarde. Olha, na verdade a gente começou a se preparar em maio, como o Suelen falou, e no mês de julho nós estávamos com as escolas prontas. Ou seja, nossas escolas estão prontas há 2 meses, esperando a boa vontade do governo de dar o tratamento que a educação merece e precisa e marcar a data. Voltaram agora com essa publicação das datas a partir de outubro apenas do ensino médio, que só representam 15% dos alunos da educação básica. Se você quiser observar, as bancas estão marcadas com os adesivos, os alunos só vão poder sentar nas bancas com adesivo. A banca que não tem adesivo, ela está virada de costas para que o aluno também não possa mexer na posição. E estamos cumprindo rigorosamente um mínimo de 1,5 m, mas em geral tem de 1,80 m a 2 metros de distanciamento de uma banca para outra. E as aulas vão funcionar como? Vai ter um rodízio de fato? Exatamente. O limite vai ser de 50% no presencial. Por que o limite de 50%? Porque se desse 50% um grupo não quiser vir para a escola, não tem problema. Continua assistindo aula online. Por exemplo, aqui nessa sala você tem um professor dando aula que vai atender os alunos que estão em sala, no presencial, com a aula projetada lá no multimídia, e os alunos que estão em casa vão continuar acompanhando da mesma maneira que hoje, de modo que os alunos vão estar autorizados a frequentar em sistema de rodízio. Aluno ímpar num dia, aluno par no outro. Mas no dia em que o aluno tem o direito de vir para o presencial, se ele quiser permanecer em casa, não tem nenhum problema, que a gente vai ter a mesma aula transmitida em tempo real. Essa é a proposta que a gente apresentou no dia 3 de julho para o governo do estado. Obrigada, viu, Arnaldo, pelas informações. E o Arnaldo estava dizendo para mim, viu, Cardinô, que fizeram uma pesquisa e 46% dos pais disseram que vão trazer, sim, os filhos para o colégio. A gente volta com você. O secretário de Educação do Estado, Fred Amancio, divulgou como está sendo montado o esquema para a rede pública do Estado. Veja comigo. A gente já vem agora os meses trabalhando na preparação da rede pública estadual. Então a gente já preparou um conjunto de materiais de orientação. A gente também já começou a preparar as nossas escolas com a redução da quantidade de estudantes por sala de aula. Além disso, a gente está colocando em todas as escolas da entrada totens para injeção, totens de álcool gel na entrada das nossas escolas e, além disso, estamos instalando pias e lavatórios em outros espaços abertos da escola. Para todas as nossas escolas, né, nós já distribuímos, já entregamos nas escolas termômetros para medição de temperatura. Além disso, para os nossos professores, nós estamos entregando mais de 30 mil face shields, que são essas proteções de acrílico que serão utilizadas, e também a entrega, né, de máscaras, né, para todos os nossos estudantes. Então, todos os nossos mais de 560 mil estudantes da rede pública estadual estão recebendo máscaras que serão entregues pelo governo do estado e, além disso, os nossos profissionais também vão receber por parte do governo do estado máscaras para serem usadas no dia a dia das nossas escolas. Tem aluno de volta às salas de aula. A escola de referência de ensino fundamental e médio da Ilha de Fernando de Noronha voltou a receber os alunos presencialmente hoje de manhã. Como não registra transmissão comunitária do novo coronavírus desde abril, Noronha é o primeiro local do estado autorizado a reabrir as escolas. O Centro de Integrado de Educação Infantil, BEMIQUER, que também fica na ilha, volta presencialmente já no dia 13 de outubro. Então, os estudantes lá de Fernando de Noronha, até por esse isolamento natural, por se tratar de ilha, né, eles são beneficiados nesse aspecto, são os primeiros do estado de Pernambuco a voltarem às salas de aula. Apesar do governo ter anunciado todo o protocolo para retorno às aulas, tá? Higiene, tudo mais, isolamento, os professores estão com o pé atrás, viu? Bom, segundo a categoria,
O principal receio é de que a reabertura das escolas facilite uma nova onda de contágio entre os alunos e os profissionais. A posição do Sindicato dos Professores é ser contrária ao retorno das aulas presenciais. Defendemos essa posição porque entendemos que o vírus continua avançando no mundo, no Brasil e aqui em Pernambuco, que pese um maior entendimento das autoridades médicas do tratamento do vírus, mas ele continua ceifando vidas no nosso país. Reabrir as escolas nesse momento em que os protocolos apontados pelo governo do estado, eles são difíceis de serem aplicados no conjunto das escolas particulares e também das escolas públicas, que o Simpro representa em vários municípios aqui de Pernambuco, é colocar em risco a comunidade escolar no seu conjunto. Por essa razão, continuamos firmes na defesa das aulas remotas, que garante o direito do aluno à educação e proteger a vida dos professores, dos alunos e da comunidade escolar, porque com certeza a reabertura para as aulas presenciais nesse momento é colocar em risco a comunidade como um todo. O mesmo receio é compartilhado também pelos trabalhadores da educação. Veja o que diz a diretoria do sindicato. Desde março que a gente está numa luta intensa em defesa da vida. A educação é importantíssima, mas a prioridade e o momento agora é a vida. Então a gente diz isso, né? Se é o governo quem vai se responsabilizar por a morte de qualquer pessoa, inclusive pode ser até das famílias, não é? Porque o aluno, a aluna, ela pode não ter a doença, mas pode levar para casa, para uma avó, para uma mãe. A nossa preocupação é essa. E também porque não foi dada garantia para o transporte público. Uma notícia boa agora. A volta das atividades da academia da cidade. Quem diria, né, que nós teríamos os amigos, as amigas da terceira idade já fazendo ginástica, se exercitando, pois isso está acontecendo, acompanhe comigo. A reabertura das academias da cidade vai ser de forma gradual e dentro dos protocolos de segurança. Cada polo será dividido por turnos em dias alternados e apenas 10 pessoas poderão frequentar as aulas em cada horário. Muito bom ter o contato com as minhas amigas, com os professores assim, né? Frente a frente é bom demais. Cada semana nós vamos reabrindo 8 polos da Academia da Cidade. Aqui são 42 ao todo, então até o mês de outubro, até o final do mês de outubro, todos os polos estarão funcionando. Só participa das aulas quem estiver com máscara. Também é necessário manter o distanciamento social e respeitar essa marcação amarela pintada na quadra. Esta aposentada de 74 anos saiu satisfeita da aula de ginástica. Gosto muito daqui, dá um suporte muito grande para a gente, tanto para a parte física como para a parte mental, certo? E os professores são muito bons. Quem não quiser frequentar os polos pode continuar acessando as aulas online através do site ou do aplicativo Atende em Casa. A Suelen Braine está lá em Olinda, está acompanhando a readequação de uma escola para receber os alunos já no dia 6 de outubro. Tá? A escola precisou mudar muita coisa, não foi, Suelen Braine? Isso, Castro. A gente pode dizer que nessa escola aqui de Casa Caiada, um dos cômodos, digamos assim, do colégio que mais mudou foi a cantina, né, Arnaldo? A gente está aqui com o Arnaldo novamente e a gente já observa uma mudança. Pias aqui na cantina, que antes não tinha, os cartazes lembrando do distanciamento adequado. O que mais mudou por aqui, Arnaldo? Olha, na verdade a gente teve que readaptar, requalificar os espaços da escola. Como a área da cantina é o lugar onde todo mundo vem na hora do recreio, para evitar aglomeração, nós tivemos que tomar alguns cuidados. Primeiro, instalando pias para que todo mundo possa higienizar as mãos antes de fazer o seu lanche ou antes de vir conviver com seus colegas. Temos cartazes estimulando a higienização, cartazes estimulando também o abraço solitário. Infelizmente, não é a gente latino que é tão afetuoso,
por enquanto não vai poder abraçar. E as mesas da cantina, elas estão agora muito afastadas e com uma única cadeira em cada mesa. As cantinas também estão com marcadores de fila e, além do marcador de fila, temos adesivos no chão para que se respeite rigorosamente o distanciamento. Nós vamos receber no dia 6 de outubro 50% dos alunos, no máximo 50% do terceiro ano. Temos 120 alunos, então no máximo teremos 60. E temos 75 funcionários para receber 60 alunos. Ironia, parece ironia. Nós vamos ter mais funcionários do que alunos na escola agora a partir do mês de outubro, porque infelizmente o governo do estado não autorizou o início do fundamental e do infantil, que precisam tanto quanto os maiores do ensino médio. Quem vier para a escola vai estar assistindo o professor na sala de aula. Quem não quiser vir para a escola, ou não estiver no seu dia de vir para a escola, por conta do rodízio, vai assistir a aula exatamente igual, no mesmo horário, na sua casa, da maneira que está assistindo hoje. Cardinou. É um centro de testagem da Covid por demanda espontânea. O local funciona no Centro de Convenções de Olinda e não tem a necessidade de você marcar não, viu? E tem o drive-thru, não é? Você vai de carro, você passa, você testa. Bom, vamos saber como é que está o movimento. Emerson Pereira. De novo, boa tarde, minha gente. O serviço é de graça. Como você falou, não precisa agendamento, é só vir e ficar na fila. Vai funcionar de domingo a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Deixa eu explicar. Aqui, ó, por exemplo, está sendo feito o teste nessa cabine. Quem está de carro chega para o veículo ali, como o pessoal vai fazer agora, e realiza o teste. Quem está a pé tem que pegar essa outra fila aqui, ó. Agora o pessoal disse que está aguardando um tempinho. Deixa eu conversar aqui, por exemplo, com a amiga. Boa tarde. Está esperando quanto tempo aqui na fila? Olha, já tenho acho que umas 2 horas, porque eu estava no carro e depois vim para cá. Ficou aqui e até agora também ainda não conseguiu atendimento? Não, ainda não. Tá certo. O senhor também aqui está tentando, né, amigo? Vou chegar lá, né? Eu estou aqui mais ou menos há 1h30. Pronto. Aí está esperando, né? Boa sorte para vocês. Deixa eu mostrar do lado de cá, a fila de veículos também está grande, viu, Cardinão? Inclusive já saindo ali do portão, dobrando o quarteirão. Deixa eu conversar com o amigo. Ô, amigo, tá esperando quanto tempo aqui para fazer o exame? Ela tá com 2h15. Aí tem que ter uma paciência redobrada, né? É, de graça tem que esperar, de graça tem injeção na testa. Vai fazer o teste o senhor, a senhora ali também? É. Tá certo, boa sorte, viu? Deixa eu explicar o seguinte, minha gente. Aqui são 2 testes. Tem um teste rápido e tem o RT-PCR, que é aquele teste que usa uma espécie de cotonete no nariz. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo com a representante da Secretaria de Saúde, explicando qual o critério para fazer um teste ou outro, em até quanto tempo sai o resultado desses exames. Cardinô. Deixa a imagem aí, vai. Ó, esse teste é chatinho que só o diabo. Olha aí, ó. Que bota o cotonete e tem que ficar lá, né? Ah. E às vezes pega num nariz, no outro. A senhora, ó, vai no outro agora, ó. Esse aí é o PCR. Dizem que esse aí dá uma qualidade maior do exame, né? Eles chamam de padrão ouro, a produção está me advertindo aqui, padrão ouro. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro e para comemorar tem lançamento de uma travessia semaforizada para pedestres e ciclistas na Avenida Agamenon Magalhães. E quem está nessa travessia, já está mostrando aqui, inclusive imagens, viu, de arquivo, viu, Dianda? Dianda Monteiro, como é que é essa blitz educativa, hein? Pois é, Cardinal, justamente para orientar o pessoal que passa por aqui, viu? A Avenida Agamenon Magalhães, bem na altura do viaduto da Avenida Norte, tem agente de trânsito, tem educador também por aqui para alertar os motoristas e também os ciclistas. Quem está com a gente é Daniele Monteiro, que é chefe de educação para o trânsito. Daniele, que tipo de orientação os motoristas estão recebendo por aqui? Muito boa tarde. Boa tarde. Hoje a nossa trupe da CTTU está aqui fazendo esse trabalho de conscientização. Estamos no meio da Semana Nacional do Trânsito, né, e também no Dia Mundial Sem o Carro. Então a gente está fazendo esse trabalho de orientação e conscientização que é preciso o maior proteger o menor, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, né? Então o condutor ele tem cuidado com o pedestre e com o motociclista e com o ciclista. Então a trupe está fazendo toda essa orientação aqui junto com a população sobre dicas e informações que sejam referentes à questão da segurança no trânsito. A gente
gente agradece a participação. Só para a gente encerrar por aqui, Cardinô, falando também que uma ciclofaixa ela foi implementada por aqui para os ciclistas, que já era uma necessidade e um pedido também. A gente está com a Taciana Ferreira, que é presidente da CTTU. Taciana, essa ciclofaixa nova por aqui, ela liga aqui trecho do Recife? Boa tarde. Essa é uma ciclofaixa importante, é uma conexão que nós estamos fazendo por toda a área norte, ou seja, tem umas ciclofaixas na Otto Paraíso, temos ciclofaixa na Castro Alves, e ela faz a conexão com a ciclovia da Avenida Norte. Então conseguimos conciliar o atendimento a dois atores vulneráveis no trânsito, o pedestre e o ciclista, que aqui não tinha uma oportunidade de travessia. Implantamos um semáforo ao pedestre, dando mais segurança para ele, e também uma rota cicloviária para os ciclistas, com a ciclofaixa que se conecta com a Avenida Norte, chegando até o centro da cidade. A gente agradece a participação. Lembrando, Cardinô, que nesse trecho que a gente está mostrando agora, o ciclista ele pode passar na bicicleta sem problema algum. Agora, se ele decidir atravessar na faixa, ele desce da bicicleta e passa como pedestre.